Olá, tudo bom com vocês? Espero que sim. Eu sou o professor Vinícius da Escola José Serafim e começa agora mais um programa do Educa TV Lavras com aula de português para o 7º ano. E hoje o nosso tema é figuras de linguagem. As figuras de linguagem perífrase, metonímia, paradoxo e eufemismo. Sem muita enrolação, vamos lá. Então vamos ver sobre as figuras de linguagem, mas antes vamos pensar uma coisa, relembrar o que significa linguagem conotativa, porque a linguagem conotativa é um grupo de formas de falar, de linguagens, que vai trazer as figuras de linguagem dentro desse grupo. O que é a linguagem conotativa? Ela é o contrário da denotativa. Então a gente precisa de lembrar primeiro que é denotativa. Linguagem denotativa, que não é o caso da aula de hoje, mas precisa de falar. Linguagem denotativa. Quando a gente pega uma palavra, usa essa palavra com o significado que o traz no dicionário, é o uso direto da linguagem. A palavra possui aquele significado. Então, a linguagem conotativa é o contrário. A linguagem conotativa, quando usamos uma palavra no seu sentido conotativo, essa linguagem, ela precisa de criatividade para ser usada e para ser entendida. É uma linguagem que não está no dicionário. O significado daquela palavra ou expressão não é encontrado no dicionário. Só podemos entender dentro de um contexto. Precisa da criatividade e de uma interpretação um pouco maior para ter sentido das palavras. Então, a linguagem conotativa, como está escrito aqui embaixo, é o sentido indireto das palavras. E aí vem as figuras de linguagem, que subdividem a linguagem conotativa. Vamos para a primeira, perífrase, como eu tinha falado lá no começo. A perífrase é uma palavra ou expressão, quando usamos uma palavra ou expressão que substitui outra. Mas de que forma? Fazendo a relação com um atributo ou fato reconhecido por aquela palavra que está sendo substituída. Então, eu tenho aqui para vocês 3 exemplos. Santos Dumont é brasileiro. Mas quem é Santos Dumont? Santos Dumont é chamado pelo pai da aviação. Então, se eu pego a palavra Santos Dumont nessa frase, eu substituo Santos Dumont pela expressão o pai da aviação é brasileiro. Me referindo o pai da aviação a Santos Dumont. Então, aqui eu tenho uma perífrase para me referir a Santos Dumont, que é o inventor do avião, o pai da aviação. Quem inventou o avião? Santos Dumont. Então, ele é o pai da aviação, é brasileiro. Tem gente que diz que não, é fake news. Bora. Perífrase também quando a gente fala do rei do futebol, o Pelé, famoso Pelé, melhor jogador do mundo. Bom, vamos lá. Pelé nasceu em Três Corações, cidade aqui perto. Pelé é o rei do futebol. E se eu tiro Pelé e coloco o rei do futebol nessa frase, eu tenho a perífrase. O rei do futebol nasceu em Três Corações. Então, perífrase, Pelé para o rei do futebol, substituindo a palavra por uma expressão que caracteriza o jogador Pelé, Edson Arantes do Nascimento, famoso. Bom, perífrase também para Luiz Gonzaga, o rei do Baião. Asa Branca é o maior sucesso do rei do Baião, Luiz Gonzaga. Então aqui eu estou substituindo o nome do cantor, do compositor, instrumentista Luiz Gonzaga pela expressão o rei do Baião, que é como ele é reconhecido no mundo inteiro. Tudo bem? Deu para entender até aqui? Vocês conhecem Luiz Gonzaga? Se não conhece, vai procurar conhecer, vale a pena. Bom, vamos para a próxima figura de linguagem, metonímia. É a substituição de uma palavra por outra também. Mas qual que é a diferença da metonímia para a perífrase? Relaciona palavras ou expressões que possuem proximidades de algum sentido. Se não entendeu, vai entender com os exemplos. Então, temos aqui, substituindo o nome de um autor pela obra dele. Aí a gente faz uma metonímia da seguinte forma, o autor pela obra. Conhecer Machado de Assis é essencial. Conhecer a obra de Machado de Assis seria
o significado direto da expressão. Conhecer os livros de Machado de Assis. Conhecer Machado de Assis, exatamente como está, é impossível. Machado de Assis já faleceu há muito tempo, 1900 e pouco, já tem mais de 100 anos que ele faleceu. Não tem jeito de conhecer ele diretamente. Então, conhecer Machado de Assis é conhecer a obra de Machado de Assis, os livros de Machado de Assis, a literatura de Machado de Assis. Então, eu estou substituindo o nome por aquilo que ele fez. Deu para entender? Então, essa é a relação da metonímia. Vamos para mais outra. Substituindo o efeito pela causa. Vencer uma Copa do Mundo exige muito suor. Então eu tenho essa expressão muito suor, que é o meu efeito para a causa. Qual é a causa de suar muito? Trabalho, esforço. Então eu poderia substituir aquela expressão muito suor pelas palavras trabalho e esforço. Vencer uma Copa do Mundo exige muito trabalho, exige muito esforço. Então aqui, olha, não significa que se eu suar muito, eu vou para uma Copa do Mundo, vou vencer uma Copa do Mundo. Então basta entrar numa sauna, correto? Entro numa sauna, suei, estou pronto para ganhar a Copa do Mundo? Não, não é assim que funciona. Concorda comigo? Então precisa de trabalho, precisa de esforço, dedicação e concentração na hora de jogar a partida. Beleza? Então aqui a gente tem uma metonímia. O efeito pela causa, coloca o efeito no lugar da causa. O que causa o suor? O trabalho. A metonímia acontece também quando a gente troca o abstrato pelo concreto. E aí eu trouxe para vocês esse trecho de uma letra de música do Dorival Caymmi. Vamos fazer a leitura da letra primeiro. Quem não gosta de samba, bom sujeito não é. É ruim da cabeça ou doente do pé. Então Dorival falou isso usando metonímia aonde? Justamente aqui. É ruim da cabeça. Ruim da cabeça? Qual o sentido disso? Mesma coisa de dizer a palavra doido. Então, doido é uma palavra concreta e ruim da cabeça é abstrato. Então, temos aqui uma metonímia. Ruim da cabeça significando doido, louco. Não vai gostar de samba? Como assim? Inclusive, quem realmente tem alguma disfunção cerebral costuma gostar de samba também. Não são esses loucos e doidos que a gente está falando aqui. É só uma forma de dizer. Bora para a próxima. Metonímia também, trocando a parte de alguma coisa pelo todo dessa coisa. Preciso de uma mão sua nesse trabalho. Quando a gente fala isso, mão não é uma mão. Precisa da pessoa inteira. Precisa de toda a pessoa, precisa da ajuda da pessoa. Então, mão, nesse caso, não é a mão que precisa nesse trabalho, precisa da ajuda de alguém nesse trabalho. Imagina, pegar a mão, arranca a mão e toma. Será que essa minha mão arrancada do meu corpo vai te ajudar nesse trabalho? Acho que não, né? Funciona muito isso, não. Então, por isso que a palavra aqui não é exatamente o sentido do dicionário. Vai ter um sentido que precisa de criatividade para entender. Mão aqui é ajuda. Bora para a próxima. Eufemismo. Outra figura de linguagem. O eufemismo tem um objetivo de suavizar uma palavra ou expressão, tentando deixar uma mensagem um pouco menos dramática. Você vai dar uma notícia, essa notícia tem uma carga dramática muito forte, não quer ofender, nem quer assustar ninguém, você vai suavizar o seu recado, a sua mensagem. Vamos ver como que o eufemismo acontece nos exemplos. O ladrão subtraiu o celular da moça. Poderia falar, o ladrão roubou o celular da moça, o ladrão assaltou o celular da moça. Então, são palavras mais fortes. Quando a gente coloca o ladrão subtraiu, então está suavizando o ato de roubar, de assaltar, beleza? Então, suaviza a notícia. Imagina você chegar em casa e falar para sua mãe, mãe, fui assaltado. Olha só o susto que você está dando na sua mãe. Mãe, um ladrão subtraiu minhas coisas. Ela vai ficar um pouco menos assustada, com certeza. O efeito nela vai ser menor. Beleza? Próximo exemplo, então.
Muitas famílias estão vivendo de caridade pública. A gente fala assim para não falar uma palavra um pouco mais pesada. Muitas famílias estão vivendo de esmola mesmo, não é? Isso é uma palavra pesada, que dentro de um contexto pode não ser muito bem vista. Então, esmola, a gente troca por caridade pública para suavizar o discurso, para suavizar a mensagem. Joia? E aí a gente vem com outra figura de linguagem agora, o paradoxo. O paradoxo é uma figura de linguagem divertida, porque são expressões de ideias incoerentes, contraditórias. A gente expressa uma ideia incoerente, que não faz sentido, o oposto de uma ideia com a outra, ideias contraditórias, que se contradizem, trazem ideias contrárias. Só que essas ideias contrárias estão juntas, carregando o mesmo sentido. Como assim? Carregando o mesmo sentido? Ideias contrárias carregando o mesmo sentido? Vamos entender isso então no exemplo que fica mais fácil. E aí a gente parte para a poesia de Manuel de Barros. Só uso a palavra para compor meus silêncios. Se tem palavra, não tem silêncio. Se tem palavra, não tem silêncio. Mas o Manuel de Barros usa a palavra para compor os silêncios dele. Para usar a palavra para fazer poesia. E a poesia dele é silêncio. Então, ele usa a palavra para compor uma poesia que é um silêncio. Bom, isso a gente pode entender mais lendo a poesia do Manuel de Barros. Não vai dar tempo agora, porque não é objetivo dessa aula. Mas, se não entendeu agora, vamos para o próximo exemplo de paradoxo, que é a outra poesia também do Carlos Drummond de Andrade. Estou cego e vejo. Cego e vejo. Arranco os olhos e vejo. De tão óbvio que é, até um cego consegue ver. Se eu arrancar os meus olhos, eu consigo ver. Se tiver no escuro, eu consigo ver. Então aqui, apesar de estar cego, apesar de arrancar os olhos, Carlos Drummond consegue ver. O quê? Não sei, pergunta para ele ou leia a poesia. Mais fácil ler. Bora para a próxima. Paradoxo também na letra de Renato Russo, grande compositor brasileiro, do rock brasileiro. Já estou cheio de me sentir vazio. Já estou farto de me sentir vazio. Ele se sente vazio e está cheio disso. Então as palavras contrárias, cheio e vazio, ele está cheio. Na verdade, ele não está cheio como um copo de água. Está cheio de água. Ele está farto, ele está cansado de se sentir vazio, de se sentir inútil. Então essas duas palavras opostas, sentidos opostos, trazendo uma ideia de que ele está cansado de se sentir inútil. Outras palavras para dizer a mesma coisa. Deu para compreender agora? Espero que sim. Espero que tenham compreendido esse conteúdo do PAC 7, unidade 1, para o 7º ano. É isso aí e até a próxima.